tarde, galerinha do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Então, antes de começar a aula, né, essa videoaula, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse primeiro recado que eu vou dar para vocês aqui, tá? Primeira coisa, eu estou postando essa aula hoje. Por qual razão? Né? Porque essa aula é de quinta-feira às 16 horas da tarde, conforme o cronograma. Só que, como eu já tinha combinado com vocês, né, na semana que tivesse duas aulas, né, na verdade são quatro, né, porque são aulas dobradas, né, a primeira seria a síncrona, ao vivo, como foi a de ontem, e a outra seria assíncrona, né, que eu explicaria, repetiria alguns pontos da matéria e explicaria a atividade, tá? E aí, né, a direção até falou, não, tenta postar no dia da aula, né, para os meninos não se confundirem e tal, mas eu estou postando antes da quinta-feira, por qual razão? Eu já explicar a atividade e vocês terem mais prazo para fazer a atividade. Vocês estão entendendo? Porque aí vocês vão ter mais prazo para fazer. Porque se eu entrego na quinta a aula, como eu já vou, né, gravado ela, já fiz a atividade, está tudo pronto, para que eu vou esperar até quinta? Não faz sentido. Entende? Já que a aula é assíncrona, não faz sentido. Então eu estou antecipando porque vocês terem mais prazo. Qual razão? O prazo está diminuindo agora. Nesse novo cronograma, vocês vão perceber. Né? A aula de quinta, se eu postar a atividade na quinta, né, vocês vão ter até a outra sexta, dia 16, para fazer. Né? Então, eu postando a aula hoje, terça, né, vocês vão ter 2 dias a mais. Continua o prazo até dia 16, mas vocês vão ganhar 2 dias a mais para poder, né, fazer. E eu já vou dar algumas dicas. Então, quanto antes vocês fizerem, melhor. Eu estou vendo que tem alguns que estão deixando para fazer da última, né, atividade na última hora. Isso não é legal. Tá? Aproveita que está tendo a aula, né? E já vou postar a atividade, né? Esse primeiro vídeo, eu vou falar sobre a Grécia Antiga e no segundo vídeo eu vou explicar sobre a atividade. Beleza, galerinha? Tá? Então, na última aula, né, eu estava falando sobre Grécia, aí eu fiz um teste, né? Sobre aquela nova plataforma, aquela nova ferramenta, Mentimeter, né? E foi bem interessante porque a partir desse teste eu pude reorganizar, né? E aí para a próxima aula síncrona vai ser bem legal, porque eu já, né, agora eu já preparei, inclusive no segundo e terceiro ano eu já vou aplicar, né, essa metodologia e com vocês também, né, na próxima aula, tá? Então assim, eu já corrigi os pontos que precisavam ser corrigidos, né? Foi bom que eu pude olhar, pude correr atrás, né? Vai ser bem legal, né? Então, vamos falar sobre a Grécia. Aqui, o primeiro ponto, tem algumas cronologias. Né? É o seguinte, vocês precisam entender que desde 2000 aproximadamente antes de Cristo, né, começou as primeiras civilizações, né, na ilha de Creta. Tá? E aí os primeiros povos que eu não citei na aula, quem for ver a aula gravada, né, eu não citei, né? Mas aqui eu vou citar e vou escrever aqui, ó, foram os aqueus. Tá? Esses foram os primeiros povos gregos, tá bom? Né? E aí nós tivemos o chamado período homérico, né? E aí esse período de 1100 a 700, precisa saber essa data? Não. Só para vocês terem uma noção. Vai ser o período da invasão dos dórios, né? Então, os dórios vão estar invadindo, tá? Vai ser o período que marca a invasão dos dórios, né? E consequentemente também, né? Opa, essa cedilha não, invasão dos dórios e também a diáspora. Né? Enfim, não vou escrever não, enfim, vou só colocar aqui invasão dos dórios porque esse que é o ponto, né? Mas como eu já falei na aula, né, também vai ser o período aqui, ó, chegada dos aqueus. Aqui, chegada dos aqueus, é porque esse aqui ele colocou, ó, né, eu vou tirar esse aqui, porque isso aqui vai dar confusão, tá? Vou tirar isso aqui, é melhor fazer dessa forma, tá? E aí fica melhor assim, tá? Né? Porque colocou um período obscuro, né? Esquece essa ideia de período obscuro ali que fica mais fácil dessa forma, né? Porque aí a gente tem uma cronologia mais
detalhadinho aqui, sem confusão, né? O período homérico foi por causa do poeta Homero. E aí ele narrou as guerras de Ilíada e Odisseia, a famosa Ilíada e Odisseia, né? A Ilíada, notadamente, marca a guerra de Troia, né? Lembra do presente grego? Aí dá aquele cavalo de Troia, né? Cheio de gente para pegar o pessoal de surpresa, né? Enfim, tá? São essa época que foram poesias atribuídas ao poeta Homero, né? Então isso aqui é uma questão da literatura, né? Interessante só para ter uma noção. O período que os Doros invadem. E quando os Doros invadem, eles vão destruir essa civilização feita pelos aqueus aqui, tá? E aí, né, os aqueus vão ser destruídos. Tá? E aí, nessa região onde os Doros invadem, vai ser formada a cidade de Esparta. Tá? A galera que vai embora, fruto da diáspora, que são os eólios e os jônios, essa galera vai formar outras cidades, como Atenas. Né? E aí a gente entra no período arcaico, que é o período da formação da polis. Aparecimento do alfabeto fonético, isso lá nos fenícios. Né? Opa, lá nos fenícios. Ah, os fenícios aqui, ó, que a gente viu lá na Antiguidade Oriental. Ó. Interessante ele destacar isso aqui, né? Literatura, divisão do trabalho no comércio, né? Indústria, processo de urbanização. Né? Quando fala indústria aqui, não é a indústria que a gente tem hoje, não. Né? É uma urbanização, processo de urbanização. Tá? Beleza. Então a gente chegou até aqui, ó, período arcaico, que é o período da formação de Esparta e Atenas. Né? Depois a gente vai ver o período clássico e o helenístico. Tá? Então, continuando a aula. Tá? Vamos lá. Grécia, né, aqui eu expliquei, né, abrangiu o sul da Península Balcânica, Mar Egeu, localização em torno de ilhas, o que vai dificultar a comunicação e impedir a formação de um império. Diferente do Roma, Roma teve império, né, isso eu expliquei também. Né, as comunidades gentílicas, né, que elas vão se expandir, né, e aí vai ter a invasão dos dórios, que destruíram a civilização aqueia e fundaram a Esparta. Nesse contexto, muitos que não puderam ter acesso às terras fugiram diáspora e colonizaram regiões longínquas, dando origem às demais cidades, em especial Atenas. Né? Então, foi exatamente aqui que eu parei. Né? Por isso que eu fui até rápido nessa explicação. Né? Isso aqui, beleza. Então, nós temos, né, duas cidades, Atenas e Esparta. O texto aqui começa com Atenas, mas eu, notadamente, prefiro começar a falar de Esparta. Vou explicar para vocês por qual razão. Tá? Os dórios invadem aquela região, né, e fundam Esparta, que vai estar localizado numa região fértil. Vou colocar de negrito aqui, isso é importante. O que permitiu uma sociedade mais rígida, fechada, formada por espartanos, periecos e ilotas. Então, vamos lá. Economicamente, né, a economia de Esparta era voltada para autossuficiente, agricultura autossuficiente. Tá? Por quê? Porque lá já tinha uma região fértil, então eles não vão querer comercializar com ninguém. Eles vão ser chamados de xenófobos, ou seja, eles têm aversão ao estrangeiro. Nós é nós, o resto é bosta, desculpa a palavra. Né? Então a ideia dos espartanos é essa. Tá? Porque eles já têm uma região fértil, para que eles vão comercializar? Né? Então, isso é uma característica econômica. Porém, essa característica econômica que faz com que se tenha uma sociedade mais fechada. Opa, então se a sociedade, né, mais rígida, mais fechada, é característica social, formada apenas por espartanos, periecos e ilotas, que são os escravos. Então nós temos uma elite de espartanos, uma classe média, digamos assim, e escravos. Tá? Então é bem simples a sociedade espartana, diferente de Atenas, que vai ter uma sociedade bem mais complexa, uma vez que lá vai ter mais comércio, lá a região não vai ser fértil, então eles vão ter que comercializar. A pessoa que nasce pobre, ela tem que correr atrás. A pessoa que nasce rica, Esparta, né, que está aqui rica, ela já fica acomodada. Por isso que Atenas vai crescer mais do que Esparta. Né? É bem legal essa questão. Né? Então, quando a gente fala de política espartana, né, temos alguns órgãos políticos, né, que eu chamo de ADEG. Fica fácil porque A pela Assembleia Popular, né? Só que na verdade o povo, né, o povo tem uma Assembleia Popular, mas quem manda mesmo são os espartanos. Mas existia uma Assembleia Popular. A DEG, D-A-D, diarquia.
Uma monarquia composta por 2 reis, né, que tinham funções guerreiras e religiosas. Naquele filme 300, coloca só o rei Leônidas, né, mas a maioria dos períodos espartanos haviam 2 reis. Então, a Éforos. Os Éforos, naquele filme 300 também, aparece aqueles sacerdotes feios, aqueles caras de monstro, né? Mas os Éforos, né, eles eram eleitos anualmente, administravam os negócios públicos da cidade e eles tinham uma função importantíssima. Vocês vão lembrar no filme que o rei Leônidas ele está subindo a ladeira, né, subindo aquelas muralhas e tal, para chegar nos Éforos. Quando ele chega nos Éforos, ele quer ir para a guerra contra, né, os persas. Ele quer ir para a guerra porque os persas desafiaram ele. E os Éforos falam, não, você não pode ir para a guerra. Então, os Éforos eles têm uma força tão grande que o rei não pode desobedecer, né, quando eles... É tipo uns sacerdotes, né, que eles têm uma força política muito grande. Né? Então, o próprio rei tinha que pedir bênção para os Éforos para poder fazer uma medida importante como uma guerra, por exemplo. Né? A Gerúsia, né, que é uma aristocracia também, fazia parte do Estado, que tinham funções de legislação, leis. Tá? Então, eu falo ADEG, forma de decorar aqui. Né? Então, são 4 órgãos políticos de Esparta. Beleza? Culturalmente, uma característica cultural de Esparta, eu não sei se está falando aqui, né? Vou colocar aqui uma peculiaridade cultural, vou colocar um OBS aqui, ó, né? O papel da mulher. O papel da mulher em Esparta era interessantíssimo, o único na Grécia que tinha valor. E a mulher, em toda a antiguidade, né, a mulher era vista como inferior, tá? Uma função inferior do que a do homem. Só Esparta que não. Esparta, a mulher, não todas, mas a mulher que gerava guerreiros, né, então ela tinha uma função de educar, gerar os guerreiros, porque Esparta é uma sociedade totalmente guerreira. Desde novos, eles vão treinar uma característica social de Esparta, uma sociedade voltada para a guerra. Então, eles vivem da guerra para escravizar o restante das pessoas, né? Através das guerras você consegue escravos, né? E aí se desenvolve dessa forma, expandindo territorialmente. Então, a mulher ela tem um papel diferente de Atenas. Atenas, a mulher só fica em casa, função exclusivamente doméstica. Aqui não, a mulher tem uma função de gerar guerreiros. Tá? Beleza? Uma característica cultural aí. Vamos para Atenas. Então, Atenas, né? O Enem ela é abordada de forma geral como democracia grega. Até desse destaque aqui, né? A gente fala democracia em Atenas, e que vai surgir em Atenas, né? Mas a democracia grega de forma geral está se referindo à democracia Atenas. Quando fala democracia Atenas, é democracia grega, mesma coisa. Tá? Então, o legislador, Drácon, ficou famoso pelas leis. Lembra o Código de Hammurabi? Falei na aula. Né? Vocês lembram? As leis um importante papel na história do direito por serem o primeiro código de leis escritos. Primeiro código de leis escrito. Todo mundo que estuda direito, for fazer direito, eu quero fazer direito. Né? No Enem e tal, eu quero fazer direito. Vai ter que estudar nos primeiros períodos de direito romano. Tá? Porque o legado, né, de Roma, vocês vão ver que vai ser o direito, né, romano. Mas o direito romano vai ter uma influência dessa questão do direito grego? Vai sim. Só que vocês vão ver como que as leis elas vão, em Roma, elas vão ter um papel ainda mais interessante do que aqui na Grécia. Tá? Enfim, né, o legado que eu falo grego e greco-romano. Né? Enfim, é bem bacana isso. Essas leis estavam sempre favoráveis aos eupátridas. Quem que são os eupátridas? Os eupátridas é aqueles que já estavam desde o início, né, que vão ser aqueles que vão ser a elite, né, aqueles que já vão ter terras grandes, tá, em Atenas, aqueles que vão chegar primeiro. Tá? Então, para crimes graves, Europa, morte, o futuro assassino recebia punição, a morte. Então, a punição era a morte. Aqui falar dos eupátridas e tal. Aí o segundo legislador, Solon, aboliu a escravidão por dívidas. Interessante. Né? O modo de produção vai ser escravismo. Porém, o trabalho braçal era desvalorizado, uma vez que o ócio era sinal de prestígio intelectual e de riqueza. Interessante isso aqui, porque hoje, se a gente comparar políticos da época de Atenas com políticos atuais, a gente pode se confundir. A pessoa que fica à toa lá, sentado, pensando, refletindo, né, na sociedade ateniense, era intelectual, valorizado. Né? Hoje não. O político que não faz nada, ele é vagabundo. Né? Mas naquela época, o ócio, o que é o ócio? O ócio é você ficar à toa.
né? Era valorizado, mas não fica à toa pensando, né? É interessante, né? Precisamos praticar mais o ócio produtivo, né? É legal isso, né? Refletir sobre a vida, mas que esse ócio possa ser na prática, né? Praticado em ações, né? Não ficar só no ócio, né? A questão é que os filósofos eles ficavam pensando, mas eles colocavam muito do pensamento deles em prática, né? Nas leis, na matemática, na retórica, na filosofia. É bem legal. Tá? Assembleia Popular, Bulé, Conselho dos 400, Tribunal de Justiça, né? Até chegar no Clístenes. Deixa eu dar um enter aqui, tá? Fica melhor assim. Clístenes, que vai ser o pai da democracia, né? Demos, povo, tá? Poder, significado poder do povo, democracia, tá? Bem legal, né? Então a democracia, a gente tem esse termo democracia hoje, veio da Grécia, veio de Atenas. Bem bacana. Tá? Então, o que significa democracia em Atenas? Tá? Em Atenas, né? Todo cidadão tem direito ao voto. Tá? Então, o que significa isso? Todo cidadão tem direito a votar. Participação política. O conceito de isonomia. Todos são iguais. Todo cidadão pode votar. Governo de todos. Então, essa é uma semelhança da democracia grega com a atual. Porém, todavia, contudo, nem todo mundo era cidadão. Cidadão era uma minoria. Tá? Então, mulher não era cidadão, homem, escravo não era cidadão, nem meteco. Né? Eu vou explicar daqui a pouco quem eram os metecos. Né? Os metecos eram estrangeiros, tá? Tem que ser livre, nascido na Grécia, filho de pai e mãe grego, no caso aqui ateniense, maior de 18 anos. Tá? O conceito de cidadania era excludente, beleza? As decisões políticas, né, se davam por meio de debates, porque a democracia era direta. Outra diferença, hoje a democracia ela é representativa. Tá? Ou seja, nós elegemos os nossos representantes, beleza? Né? Através do voto. Lá não, os cidadãos próprios tomavam as suas decisões, porque eram menos pessoas, né? E eles se reuniam na Ágora, que era uma praça pública chamada Ágora, faziam os debates, dali vai nascer grandes, né, pessoas que vão praticar retórica, falar muito bem, e daí a gente tem também, né, é bem legal, a gente tem a partir daí, né, o teatro, né, e dois gêneros teatrais, a comédia e a tragédia, né. Muito interessante porque através da política, da fala, as pessoas também vão trazer isso para o âmbito cultural, né? É bem legal essa questão aí, tá? Então, socialmente, se a gente for caracterizar assim, socialmente, Atenas, né, é caracterizado por uma sociedade intelectual, diferente de Esparta, guerreira, né? Economicamente, né, a prática do comércio, tá? Atenas precisava de comercializar, diferente de Esparta, comércio fechado, autossuficiência, né? Então é bem legal essas diferenças, né? Politicamente, né? Lá, aqui vai ser um governo democrático, tá? Que vai prevalecer. Já em Esparta vai ser um governo aristocrático. Opa, um novo termo aí para nós, né? Um novo termo interessante para nós, tá? Aqui politicamente o que prevalece aqui, aristocracia. Aristocracia. A aristocracia prevalece. Tá? Bem legal. Tranquilo? Deixa eu salvar isso aqui para mandar para vocês. Né? Eu gosto de construir no meio da aula. Né? Ah, tá, não tá salvo não. Depois eu salvo então. Tá? Não tá, tem que salvar como e tal, enfim. Né? Não quero salvar como, não pode fechar aqui. Né? Beleza, galerinha. Não salvar, cancelar. Né? Beleza. Atenas e Esparta. Características gerais. Né? E aí nós temos... Opa, peraí que eu pulei. Mitologia e cultura grega. Bem legal. Né? A Grécia não construiu um estado unificado, que eu expliquei. Né? Os gregos viviam em cidades-estados autônomas. Foi até a perguntinha que eu fiz. Né? O que caracteriza uma polis? Cidades-estados independentes. Né? Bem bacana. Tá? A Grécia, várias cidades-estados eram parte de uma mesma comunidade religiosa, tinham crenças e rituais, né? Faziam representar num santuário comum. E aí vem a ideia das Olimpíadas, né? Religião politeísta, os deuses, né? Bem legal essa parte, né? Entre os gregos, a tradição religiosa era transmitida oralmente por poetas como Homero, Hesíodo, né? As poesias de Hesíodo muito boas, inspirados em divindades ligadas à música, poesia, né? Poesia, as musas. Né?
politeísta, vários deuses. Né? Os deuses, né? Eles eram um politeísmo antropomórfico. O que é isso, professor? Politeísmo antropomórfico. Antropo-homem, mórfico forma. Então os deuses tinham formas humanas. Né? Aí vocês conhecem, mais do que eu até, a mitologia, né? Zeus, Poseidon. Né? Então os deuses tinham formas e temperamentos humanos. Né? Deus ficava bravo, né? Essa questão da mitologia é bem bacana aqui, ó, antropomórfica, né? Bem bacana. Certo? Então eles estão presentes em todos os lugares, né? Os deuses. Né? Habitavam o Monte Olimpo, né? Ficava na Tessália. Né? Não são eternos os deuses, pois nasceram um dia, mas são imortais. Eles não são eternos, eles têm um dia de nascimento, mas eles são imortais. Né? É bem legal. Tem os principais deuses aqui, né? Zeus, Parari, né? Esse aqui eu não vou ler, enfim, depois vocês dão uma olhada. Né? A questão do Minotauro. Tá? E aí, galerinha, essa questão da dualidade entre o mito e a razão é bem legal. Porque na mesma sociedade vai ter a Olimpíada, os deuses, essa coisa toda, vai ter também a filosofia. Né? Bem bacana. Ou seja, a razão. Então, nós vamos ver que na Grécia vai ter um conhecimento enorme da razão, né, de matemática, enfim, né, de astronomia, certo? Vindo lá dos egípcios, hein? Lembra dessa questão também, a influência, né? Que eu perguntei na questãozinha lá. Então, é bem bacana isso. Porém, então vai ter uma dualidade. O que é isso, dualidade? É quando há um choque, né? Igual quando você está com um pensamento assim, nossa senhora, eu amo, mas eu odeio aquela pessoa ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você ama, você tem o mito ali, quando eu falo o mito, é, né, a emoção de não amo, mas eu odeio porque a pessoa me pisou em mim. Então você tem a razão e a emoção ao mesmo tempo, né? Então é mais ou menos isso. Aqui, né, nós teremos a razão. O Sócrates vai favorecer, vai focar muito nessa questão da razão, vai questionar muito essa ideia dos mitos e tal. Então muitas pessoas vão pensar racionalmente, porém, é muita coisa que a razão não explicava. Então, como as pessoas não tinham explicação para tudo, elas vão explicar através dos deuses. Beleza? Né? Sócrates é que não vai aceitar essa ideia, eu vou explicar por quê, né, na filosofia. Mas é bem bacana essa dualidade que vai existir. Né? Na filosofia, nós temos o hedonismo, culto ao prazer. Então, a gente percebe, né, em Grécia, Roma, uma putaria muito grande, desculpa a palavra, mas assim, sexo, né, igual, por exemplo, as relações, havia muito... A gente fala de hoje, homossexual, a gente tem um tabu para ser quebrado, né? Naquela época era muito natural, né, a relação de homem com homem, tá? Então a gente percebe nos filmes, né? Tem muito preconceito na hora de ver os filmes e isso era muito natural, era visto com muito mais naturalidade do que hoje. Tá? Então, essa questão do culto ao prazer, não só de prazer de sexo oposto, mas prazer de pessoas do mesmo sexo, mulheres também, era muito comum. Mulheres nem tanto por ser uma sociedade mais voltada para o homem, né? Mais por conta disso. Tá? Epicurismo também, nessa mesma linha do hedonismo, do prazer. Né? E aí nós temos o ceticismo. Tá? Então, eu destaquei duas vertentes, porque filosofia vocês vão ver com José. Né? Mas o Sócrates, ele é muito interessante, essa ideia da maiêutica aqui, ó, né? Que é um método de Sócrates. Tem Platão e Aristóteles que vão ser seguidores de Sócrates, né? Mas essa ideia do só sei que nada sei, né? Dá origem ao princípio científico atual, baseado no questionamento contínuo. É o que o historiador deve fazer. A gente trabalhou tanto de historiador, né? O método científico deve ser pautado nisso, deve ser pautado nessa maiêutica de Sócrates, né? Porque o conhecimento ele não avança com a resposta. A ideia de Sócrates é essa. E tem você ter dúvida, né? Porque o problema dessa galera aqui, né, que focava muito no mito, porque eles acham que tinham que explicar tudo. Tem gente que acha, não, tem que explicar tudo, mas você não vai conseguir explicar tudo, porque o conhecimento é infinito. Assim como eu disse que a história também, né? Como é que você vai explicar toda a história? Assim como o conhecimento, a história é infinita, não tem como você falar exatamente como aconteceu. Né? Então é bem bacana essa questão. O Sócrates fala, gente, quanto mais perguntarmos, questionarmos, mais conhecimento temos. Não as respostas que trazem conhecimento, mas sim as perguntas. Né? Muito bacana. É o que a gente deve seguir. E aí vem o período clássico. Opa, vamos voltar lá no iniciozinho. Aqui, ó, período clássico. Né? Que é o período das guerras, é o período do desenvolvimento da polis. Aqui é da formação, aqui é do período do desenvolvimento da polis. Precisa saber essas datas? Não, só ter uma noção, tá? Do que está acontecendo. Tá? E aí, galerinha, nesse período clássico aqui, nós vamos ter uma guerra entre gregos e persas. Nossa, os persas! Então vamos tentar coincidir as duas histórias que a gente está estudando?
Vamos tentar? Será que a gente consegue? Será que a gente consegue? Ah, os persas são aqueles lá que conquistaram o Império da Babilônia, né? Tiraram os hebreus do cativeiro, exatamente, e construíram o Império. E ao mesmo tempo que o Império Persa já é muito grande, os gregos estão se desenvolvendo. Por isso que essa questão de data a gente tem uma noção, mais ou menos, né, que os gregos vão se desenvolver e o tempo vai passando. E aí, os gregos vão desafiar o Império Persa. Ah, e aí o filme 300 mostra muito isso, né? Bem bacana. E aí vão ter as chamadas guerras médicas, né? Médicas vem de Medos, né? Medos é um povo grego chamado, um povo persa, perdão, um povo persa que chamava Medos, tá? Então, não é por causa que eles gostavam de brincar de médico, não. Muita gente pergunta, professor, tem isso, né? As brincadeirinhas de sala que eu já ouvi muito. Não é isso, não. Então, galerinha, uma coisa legal é que essas guerras vão ser para a conquista da Ásia Menor, né? Aqui, ó, disputas na Ásia Menor. Vou colocar em negrito aqui, tá? Que é uma região de muito comércio, beleza? O que vai acontecer? Vão ter várias guerras, tá? Xerxes e tal, enfim, eu não vou ficar... Né? Termópilas, que mostra lá no filme, Plateia, né? Enfim, vão ter várias guerras, tá? Quem vence? Os gregos, né? Só que para vencer, os gregos terão que se unir. E essa união vai ser chamada de Liga de Delos. Tá? E aí, eles vão ter que se unir. No filme, no final do filme, mostra como se fossem os espartanos que fossem liderar, né, os gregos na guerra contra os persas. Na verdade, questão de exército, quem vai liderar o exército são os espartanos, beleza. Mas quem vai ser a líder, né? Quem vai ter mais poderio econômico e tal, vai ser Atenas. Ah, por quê, professor? Porque Atenas vai se enriquecer mais, né? Culturalmente e tal, principalmente no período de Péricles, que é esse período aqui após a vitória dos gregos. Tá? Então Atenas vai estar muito mais rica, né? Vai liderar, não o exército, mas vai liderar os gregos nessas guerras. Tá? Ah, mas Esparta vai aceitar essa liderança porque ou aceitava ou os persas iriam dominar a Grécia, né? Então vai ter que ter um aceite aí. O que vai ser a delas? A união das cidades-estados gregas lideradas por Atenas, né? E aí Atenas vence, porém Atenas se torna imperialista. Olha que sacanagem, né? É o ser humano, né? O ser humano não quer dividir as coisas. Então Atenas não divide, o que vai gerar insatisfação de Esparta, que vai se unir com as outras cidades e vai invadir Atenas, tá? Na chamada Guerra do Peloponeso, que os historiadores falam que foi o suicídio da polis grega. Por quê? Porque com a Guerra do Peloponeso, com os gregos, depois de vencerem, estarem ricos, né, os gregos vão guerrear internamente. E aí Filipe II da Macedônia, era uma outra região que estava formando o império, né, vai invadir, vai aproveitar da fraqueza grega e vai invadir a Grécia e tomar a Grécia. Tá? Então, Filipe II da Macedônia é pai do Alexandre o Grande. Tá? E aí, esse vai ser o contexto do helenismo. O que vai ser o helenismo? A fusão da cultura grega com a oriental. E Alexandre o Grande vai formar o Império Helenístico. Porque Alexandre ele vai ficar tão apaixonado com a cultura grega que, para incluir a cultura grega na cultura macedônica, que é uma cultura asiática, né, ele vai fundir as duas culturas para difundir a cultura grega no império, né? Por isso que a cultura grega ela vai chegar quando os romanos dominarem a Macedônia, né, que nós vamos ver mais para frente em próximas aulas, né? Grande parte da cultura grega vai influenciar os romanos, uma vez que os macedônicos, né, incorporaram a cultura grega aqui. Por isso que é importante o helenismo. Beleza, galerinha? Né? Então, isso aqui é uma questão da atualidade, né? Depois a gente fala sobre isso, né? Mas aí, essa seria o resumo da aula de Grécia. Tranquilinho, galera? Um grande abraço para vocês. No próximo vídeo eu vou explicar sobre a atividade. Um grande abraço, valeu!